Olha só quem apareceu, Guilherme Ockham, um cara que quem ama a Idade Média adora esquecer. Ele ficou famoso pela navalha de Ockham, que na verdade ele pegou emprestado e popularizou, mas é um princípio metodológico que pode ser explicado da seguinte maneira. Entre duas ou mais explicações igualmente adequadas para algum fenômeno, geralmente a mais simples é a correta. Tipo, ou uma série de características evolutivas fez com que os patos se tornassem... Eu lembro do Fedeli não gostar do Ockham e eu esqueci o porquê. Esqueci o porquê. Esqueci agora. aves aquáticas ou eles são extraterrestres fantasiados que viajam através de um buraco negro feito de... Ah, ele era nominalista? Ah. Ah, tá. Ou eles são extraterrestres fantasiados que viajam através de um buraco negro feito de água e desembocam nos nossos lagos à noite quando ninguém tá olhando, só esperando o momento de serem numerosos o suficiente para dominar o planeta Terra. A explicação mais simples normalmente é a correta. Ah, e se você tá se perguntando por que Santo Agostinho, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino e só Gui-Ok, sem santo nem nada, basicamente, treta com o Papa. Ockham era devoto franciscano fiel, mas criticava o abuso de poder, a corrupção e o acúmulo de riqueza absurdo da igreja, além de questionar a autoridade papal que se misturava e às vezes até sobrepunha a autoridade do imperador. E aí, o que aconteceu? Ele foi excomungado, impedido de seguir os estudos e teve que ser protegido pelo imperador Luís IV, na broderagem que ficou simbolizada pela frase "Eu te protejo com a pena e você me protege com a espada". Fonte. Enquanto a igreja e a nobreza se estranhavam, os comerciantes foram ficando cada vez mais fortes e se estabelecendo em pequenas cidades que ficaram conhecidas como burgos. Então agora a gente vai chamar esse pessoal de burgueses. E eles começaram a acumular cada vez mais riqueza e ter cada vez mais autonomia dos senhores feudais. Vai se fuder! De repente a peste negra chegou com tudo e muita gente Nossa, mas esse salto aí é delícia, hein? ficou absurdamente doente. E essa máscara é famosa, mas ela só surgiu uns 300 anos depois do auge da pandemia. Ah, finalmente um cara pra dizer a verdade aqui, né? Que essa máscara, a máscara da pandemia, que usava um corvo, mentira. Mentira. Isso aí é uma estética autoassumida posterior. Posterior, não era. Isso aqui é uma máscara anacrônica. E ela nem servia pra muita coisa, mas ela é legal, né? Sei lá. Enfim, muita gente ficou absurdamente doente. Padre, por favor, meu marido pegou a peste, ele tá muito mal. Por favor, cura o meu marido. Pai, se podes me ouvir, cura este homem que aqui está diante. E aí morreu já. E mais 2 ou 3 pessoas também pegaram a peste e morreram, e quando eu digo 2 ou 3, eu quero dizer entre 70 e 250 milhões. Eles não eram muito bons em computar precisamente o número de mortes de uma pandemia nessa época. A gente ainda não é. E aí talvez alguém tenha pensado uma coisa tipo... nada contra essa coisa de Deus e tudo mais, mas com tanta gente morrendo, talvez a gente precise de alguma coisa que funcione melhor. Só comentando aqui, tá? De que a higiene, ela já existia. O próprio budismo, ele é muito higiênico, né? Todo mundo limpo, os trapos característicos, né? Das cores budistas. Muitas das vezes, aquela roupa utilizada dos monges, dos jatakas, que seja, são de trapos que eram descartados, jogados a esmo e que eram lavadas com açafrão, lavadas com tubérculos, que seja, e por isso que as cores, algumas regiões são marrons, outras laranjas, que seja. A higiene ela já existia. Essa peste bubônica, ela veio justamente de regiões de guerra, conflitos otomanos, chineses. Então, tipo, o que há de ser pandêmico já existia também. A origem dessa perpetração de higiene pela sociedade muitas das vezes se dá justamente por pessoas religiosas. Dizer que abandonar a religião para fazer o que é certo, é loucura. É isso que o Epifania está falando aqui. Abandonar a religião para ser higiênico, para realmente fazer o certo, é loucura.
Porque justamente os principais divulgadores, difusores, é a religião. Budismo, hinduísmo é muito conhecido pela sua porcaria, né? Infelizmente o hindu tá muito, muito mexido com isso. Mas a Índia, do hindu, já foi muito limpa também, em períodos anteriores. Enfim. Algum tipo de renascimento. É século XIX. Além de que o boom, né? O boom mesmo foi por causa da verdade, né? O boom se deu por causa dos ratos, né? As ratazanas, e o predador principal do rato tava em falta no momento. E aqui ele comenta... Ah, sim, pronto, aqui, Algum aqui, ó. tipo Interessante de... isso aqui, ó. Talvez a gente precise de alguma coisa que funcione melhor. Algum tipo de renascimento. Essa imagem idílica de que o renascimento é quando o ser humano ele aprendeu a de fato fazer as coisas e substituiu a fé pela razão. Isso é literalmente propaganda de renascentista. É renascentista falando que renascimento é perfeito. Por isso renascimento. É você pegar um texto progressista, de um progressista, e ele dizer, a gente está dentro do processo legal. E todo mundo que não concorda comigo é fascista. É você pegar credibilidade, o ataque à credibilidade dos renascentistas é total. Total. E cadê a fonte dele? Cadê a fonte dele? Não tem. É século XVI e de repente fica tudo tão moderno. É Da Vinci pra cá, Michelangelo pra lá, navio pra tudo que é lado. Finalmente eles descobrem o Brasil. Não é porque o Renascimento existiu de que agora tem navio pra tudo que é lado, cara. Que porra é essa? Perdão o meu francês aí. Como assim, cara? Não é assim que funciona o mundo. Você tem que falar justamente pelo o domínio da Itália, pelo Mediterrâneo. R$30. Então, o Walter White gaúcho Israel. Que tal vermos um cara brisar pelas ruas de Tóquio? Eu não sou gaúcho não, viu? Mas obrigado pela sua contribuição monetária. Vocês vão ter que me ver por aqui agora, né? Que o Twitter vai de base. Cara, dizer que o comércio pelo mundo nasceu porque o Renascimento nasceu é tipo assumir que mulheres têm emprego porque feminismo, tá ligado? E foi uma honra ser roubado, escravizado, torturado, catequizado e dizimado pelos senhores. Puta merda, cara. Desculpa de novo, não deveria estar falando palavrão, mas minha nossa. Pra lá, navio pra tudo que é lado. Finalmente eles descobrem o Brasil. E foi uma honra ser roubado, escravizado, torturado, catequizado e dizimado pelos senhores. Todos os termos que ele usou, aí tem um catequizado no meio, tá ligado? Vocês entenderam isso? Dizimados, esquartejados, catequizados, roubado. Olha o nível de desonestidade desse cara. Devolve nosso pau! A descoberta do Novo Mundo abriu brecha para uma transformação no cenário. E vale o comentário, ele tá aqui já pulando muito mais, não tá nem mais nas eras das trevas que ele mesmo assumiu, assim, o renascimento dele, porventura tá falando dos anos 1600. Portugal tinha um povoamento do Brasil legítimo, tá? As expansões ibéricas eram totalmente diferentes do que se tem em comentário pelas expansões britânicas e holandesas. A Holanda era uma desgraça, assim, feia. E cadê a filosofia? Na verdade, cadê a filosofia? É um vídeo sobre o mundo ou um vídeo sobre história da filosofia? Que porra é essa? É verdade. Por que ele parou de falar? Por que ele parou pra falar sobre pandemia, burgo, caravelas? Menino, agora vocês deram um toque aqui pra mim. Caraca, o vídeo... Oxi, o vídeo... O vídeo acabou. Sociopolítico europeu. Os burgueses eram uma classe ascendente, mas ainda ficavam abaixo dos senhores feudais, do clero e dos reis. Mas agora, com novas frentes de comércio, investimento, indústrias, bancos, ações e empresas coloniais, exploração,
as pessoas são mais filosóficas, né? Cadê? coisas estavam começando a mudar de verdade. E aí, Copérnico, como é que andam as coisas? Trabalhando muito naquela história do Sol e da Terra? Cara, o modelo geocêntrico do Ptolomeu tá errado. A Terra não é o centro do universo. O modelo certo é o heliocêntrico. O Sol no meio e a Terra girando ao redor dele. Tem certeza? Sério, não tem como tá errado. Eu tenho feito e refeito cálculos noite e dia. Um trabalho realmente exaustivo. Mas mais exaustivo do que resumir toda a história da filosofia em um filme desenhadinho, bonitão assim? Aí não Nossa. sei porque eu tô trabalhando demais aqui. Mas pra resumir toda a história da filosofia, o cara vai ter que ficar um ano inteiro Nossa. trabalhando feito um louco. Peraí, Era bom estudar também, né? pra onde você tá olhando? Não, lugar nenhum, não tava olhando pra lugar nenhum. Passou uma moça bonita ali, eu dei uma olhada, só isso. Ah, sei. Tá, mas e se fosse um curso com toda a história? Não. Sim, A descrição. o modelo heliocêntrico. Ah, sim, era isso que eu tava dizendo. A Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. Se eu tiver certo, isso vai revolucionar tudo daqui pra frente. Enquanto isso, na cidade de Roterdã, um cara chamado Erasmo, de Roterdã, já deu pra entender como funciona essa história de nome mais cidade, né? Publicou um livro bem controverso, Elogio da Loucura, que satirizava várias práticas do catolicismo, mas não entendam errado, ele era cristão devoto, ele só tinha alguns problemas com uma instituição cheia de problemas. Que caso não tenha ficado claro, é a Igreja Católica. Aliás, já faz tempo que a galera tá vendo problema na igreja, né? Parece que já tá na hora de pegar essa coisa velha e fazer alguma reforma, mas não qualquer reforma. A reforma protestante. Yupi! Vamos lá! Martinho Lutero era um monge católico, Porque o catolicismo está errado e o luteranismo está certo, galera. É isso aí, pô, é isso aí, tamo junto. mas também não estava muito feliz com algumas coisas da igreja. Então ele resolveu botar no papel quais eram os principais pontos. E aí ele começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 95 teses ou disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências, Que dizem que ele foi lá e colou na porta do castelo de Wittenberg. Mas o que Lutero defendia? Basicamente que ninguém precisa do intermédio de uma autoridade eclesiástica porque... mandou R$30, mandando um vídeo. Obrigado pelo seu financiamento. Obrigado pelo seu financiamento. E o vídeo, claro, né? Vou botar aqui. E quem crê tem acesso direto a Deus. Ninguém precisa ficar inventando história e teoria para justificar a existência de Deus, toda a verdade absoluta está na Bíblia. Ah, é claro, o mais importante, ninguém precisa pagar a igreja para ter o amor de Deus. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo e nenhum dinheiro do mundo pode comprar isso. E talvez você esteja se perguntando, como que não mataram esse cara? Ai, cara, que... Ah, cara. Tá escrito nas teses católicas que você tem que pagar pra poder estar livre do pecado? Está escrito? Ou isso tem uma outra origem, cara? Vamos trazer suas fontes. Vamos lá, o que é essa indulgência? O que é usura? O que é isso? Ah, cara. É muito fácil, né? É muito fácil. Eu que eu não parei pra estudar, eu vou falar exatamente a mesma merda que ele falou aqui, pô. No caso, sendo corruptelo, né? Sendo maldoso. Porque eu não falaria metade das coisas que ele falou aqui de bom prazer. Porque ele tá mentindo, né? Vocês entenderam o que eu disse? Pois então, os reis estavam meio cansados de perder cada vez mais poder para a igreja e terem que aceitar ordens de um cara que acha que é roteador de Deus. Aí Lutero foi protegido. Cara, onde... Que universo esse cara tá, mano? Lutero não... Ah, cara... E tem pensadores anteriores a Lutero. Tá? Como é o nome daquele... Opa, que eu ia dizer fresco aqui, mas calma, gente. O frescor, o rapaz que tem um grande... O vento que bate no corpo dele, né? Um frescor.
Obrigado, obrigado, obrigado. Eu driblei? Eu tô aqui sempre, tô aqui sempre. Eu não posso perder o nome desse cara. Perdi. Menino, não posso pesquisar pelas minhas palavras, né? Ai, quem, gente? Triste, meu. É porque eu tô aqui de review, né? Mas se eu tivesse aquelas refutações, né? Tenho certeza que o Epifania é minúsculo e não vai atingir a vontade do Thiago Braga, sei lá. Do. Não sei. Vou colocar aqui só o Thiago Braga porque ele é muito grande. Mas se eu parasse pra pesquisar o nome de alguns anteriores ao Martim Lutero, existem alguns até mesmo que são judeus. E outros que são até mesmo gnose judaica. E outros até mesmo que são dos principais responsáveis por esse pensamento cientificista da sociedade. Então, tipo, não pode pensar que Lutero caiu de paraquedas e escreveu 95 teses, porque não foi isso. Lutero não fez isso, sabe? É engraçado que ele desmistificou a imagem de Sócrates, fazendo com que Sócrates fosse um cara mais rasteiro até, né? Uma pessoa um pouco mais humilde ali. E aqui ele mantém várias e várias figuras folclóricas de várias coisas, várias coisas e de várias pessoas. Qual o intuito do vídeo então, cara? Pelo rei Frederico III no seu castelo e apoiado por vários outros príncipes e líderes alemães. A reforma protestante marcou uma ruptura irreparável na igreja, dando origem a uma nova vertente de cristianismo, o protestantismo. Como se não tivesse inúmeras outras vertentes dentro da igreja, né? É que morreu o catolicismo agora, por acaso? Pô, ele até mesmo tinha sentado da ortodoxia. A Rússia, né? A Rússia tem uma forma de cristã diferentíssima. O cristianismo da Etiópia. Pô, tem tantos diferentes. O sedevacantismo, cadê que ele citou também? Tem vários. Nossa, irreparável pra igreja. Cara, a igreja cortou tantas formas. Tem até a igreja na China. Que se espalhou muito rápido, então o catolicismo teve que dividir os fiéis com o irmão mais novo. Mas na prática, o que significa mais uma grande vertente do cristianismo pregando o amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Exatamente, mais morte. A Igreja Católica lançou a Contra-Reforma, com um objetivo que eu acredito que seja bem claro, ir contra a reforma, mas fazer uma reforma interna também. Então ela retomou e intensificou o Tribunal da Inquisição, criou... Muito bom essa filosofia aí. A filosofia de contra-reformar uma reforma. O quê? Não, dane-se. Não, mas o que então? Tá errado. Mas como é que funciona a filosofia disso? Ah, o Lutero foi lá e... O que o vídeo quer dizer com isso, cara? O Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos, e saiu em busca dos povos do Novo Mundo, tipo o Brasil, para catequizar os nativos. Nesse momento de tanta coisa acontecendo... Bando de padre filha da puta! Ah, sim, pois é, esse aí é o Giordano Bruno. Provavelmente um dos casos mais famosos a ser julgado e condenado à morte pela Santa Inquisição Católica. Tô queimando pra caralho aqui também. Por várias coisas, tipo negar a Santíssima Trindade... 3 em 1, até parece. A transubstanciação... O corpo do homem não vira pão, porra! E dizer que Maria não é virgem. Jura que o homem nasceu de uma mulher que nunca transou? Puta que pariu, queimou mesmo! Não sabe anatomia básica, ô bando de imbecil? E antes de virar um pedaço de carvão, ele tinha proposto algumas ideias bem inovadoras para a época. Tipo que o universo é infinito, que existem outros mundos e umas doideiras de magia oculta que não vem ao caso. E os protestantes gostaram dessa ideia de perseguir quem discordava deles e roubar... Caraca, cara. A filosofia. Cadê a filosofia, cara? Cadê a filosofia? Você tá contando história. Você tá contando história cooptada, né? Que ele quer. A história que ele quer. Cadê a fonte pra isso? Nenhuma. Zero. Não tem fonte. Não tem fonte. Isso aqui é um ditado popular que o professor de geografia do 2º ano diz. Algumas coisas do catolicismo.
Mas agora os dois lados tinham preocupações mais importantes do que sair atrás de herege, cientista e ateu safado. Como, por exemplo, decidir quem realmente estava do lado de Cristo, católicos ou protestantes. Obviamente misturado com um monte de interesse político e econômico, como sempre. Então eles Cadê a filosofia, cara? decidiram resolver as diferenças numa guerra que durou 30 anos e recebeu um nome muito criativo: Guerra dos 30 anos. Ele nem mencionou o fim das cruzadas, né? E se você está se perguntando, mas a Idade Média não tinha acabado? Sim, há mais de um século e meio, só que as coisas demoram para mudar. Agora, é verdade que as pessoas já estavam de saco cheio de não poder pensar que nem um ser humano racional, e bateu uma puta nostalgia da época que a gente estudava o ser humano e não Deus. Quando chamam o budismo de ateu, eu penso logo nisso. Eu penso logo nisso. Quando chamam o budismo de ateu, eu já penso nisso aqui, cara. Em ateu assim. Qual a diferença? A diferença notável. A notável de ateísmo metafísico, pra tetear essa mutpada e essa imbecilidade aí de ateísmo científico, cara. A diferença notável, enorme. Literalmente, o Gautama dizia que estava tudo bem fazer oblação aos deuses. Que não é pra. Não é, ele negava várias coisas. Né? O Gautama comentava muito sobre as Varnas, comentava muito sobre Jatis, comentava muito sobre várias coisas, o Gautama. E tem cismas com o universo do hindu que quebra as duas filosofias, pelo menos quebra em valores nominais, mas em nenhum momento eles se odeiam, tanto que o próprio hinduísmo vê Gautama como um avatar de Vishnu. E a gente, budista, não acredita na peremptoriedade de Vishnu, que é eterno e tal. Se a gente acreditasse, a gente também acreditava no hindu. E no hindu é exatamente isso. É só essa brincadeira, né? Não é o fim do mundo. E me chamam assim, pô. Pensam que não é que me pensam que eu sou assim, eu tô preocupado que pensam que eu sou assim. Não é isso. Eu tô só comentando aqui o quão desvinculado e desmistificador esse cara pensa que é, velho. Pra ele achar que num vídeo sobre filosofia, ele tem que estar lacrando. Lacra. Eu tenho que lacrar. Eu vou falar sobre lacra. Pra quê? Você quer vender um curso lacrando, cara? Você não vai vender um curso lacrando. Quer dizer, você não vai vender um curso lacrando e ele não vai ser bom. A forma como você está apresentando o seu curso, você está simplesmente dando know-how para que as pessoas te refutem. Você está deixando claro e exposto várias e várias fragilidades que você tem na sua vida para que as pessoas vão lá e deflagrem você e vendam um curso sobre o que você não falou. Tá dando chance para que você seja subjugado e ofuscado pela sua própria ignorância. Enfim, né? Então chega de teocentrismo, Deus no centro, e seja bem-vindo antropocentrismo, o ser humano no centro. Rolou uma grande redescoberta. O que é que o Fedeli diria desse cara, né? O que é que o Fedeli diria desse cara, bicho? Dos filósofos gregos antigos e uma revolução nas artes e na ciência, e mesmo com Não teve uma revolução. Para com essa pessoa. Cara. Censura, as coisas tinham que continuar. Então Galileu Galilei. Vocês já perceberam que toda pessoa marxista, que esse cara é marxista, ponto. Toda pessoa marxista tem esse pensamento científico de que a gente tá num progresso infinito, de que a gente vive num progresso e temos que exterminar os pensamentos retrógrados. Vocês já perceberam? Que o que impede que a gente avance na vida, na história, de que o mundo precise prosperar, são essas pessoas religiosas, idiotas, que nos puxam pra baixo e que queimam quem não concorda com você. Você já percebeu já isso? Inacreditável, velho. Inaugura a ciência moderna na seguinte passagem: a filosofia, ciência, está escrita neste grande livro, o Universo,
que está permanentemente aberto e ao alcance do nosso olhar. Mas o livro não pode ser compreendido sem antes aprendermos a linguagem e os caracteres em que está escrito. A linguagem é a matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível compreender uma única palavra. Tá fechado então? Do nada o vídeo A voltou a maioria ficar das sério. pessoas pensam da seguinte forma: eu não vou pagar. Cala essa boca, disse a igreja. O que acontece? Não foi, a igreja não disse isso, cara. Cara, que maluco chato, velho. Que maluco chato, mano. Pelo amor de Deus, cara. Caralho. Ó, eu vou ser sincero aqui, pô. Eu acho que eu vou parar a minha vida, dedicar uma semana e pegar os pontos principais dele e pegar uma pessoa respondendo cada ponto dele. Pegar esses pontos principais e responder cada um ponto. Não é possível, cara. Eu tô me colocando nessa responsabilidade pra vocês aqui que eu tô ficando irritado. O que aconteceu foi o seguinte: Galileu tinha pegado o telescópio, que era usado sei lá pra quê, e aprimorado o equipamento a ponto de poder observar os planetas, a Lua, as estrelas. Ele foi o primeiro a fazer isso, e passou anos estudando e observando os corpos celestes. E apesar de alcançar um grande prestígio pelas suas descobertas, chegou uma hora que ele teve que guardar algumas informações para si, porque a censura da igreja estava ficando cada vez mais intensa, a ponto inclusive de proibir o livro do Copérnico, que tinha passado relativamente de boa na época do lançamento. Só que aí, do nada, um padre publicou um tratado sobre cometas ridicularizando as ideias de Galileu. E ele pensou: ah é? Então foda-se! E lançou o livro O Ensaiador, com essa famosa passagem, e fazendo questão de ser claro o suficiente para que o público leigo entendesse. Ptolomeu estava errado, o geocentrismo estava errado, a Terra não é o centro do universo e o Sol não se move ao seu redor. Copérnico está certo, o heliocentrismo está certo, o Sol é o centro do universo e a Terra se move ao seu redor. E eu posso provar com meu telescópio, aliás. E pra fechar, toma essa. Que filosófico, hein, guys? Yo! Caraca, que avanço filosófico. Realmente, eu tô vendo a história da filosofia aqui. Tô vendo demais a história da filosofia. Vocês estão sentindo essa filosofia? A igreja pode saber o caminho do céu, mas não sabe como os céus caminham. Aí ele foi mais um alvo da Inquisição e carinhosamente obrigado a pedir desculpas. Desculpa. E retirar tudo o que disse. Foi mal. Eu retiro tudo que eu disse. A Terra é o centro do universo e não se movimenta. E passar o resto da vida em prisão domiciliar. No entanto, ela se movimenta. Seus pau no c... Nesse meio tempo, Nicolau Maquiavel tinha escrito O Príncipe como um presente a um príncipe. O que sinceramente era bem comum na época. Mas ninguém sabe se ele chegou a entregar o presente de fato, até porque o livro só foi oficialmente publicado em 1532, depois da sua morte. E não... Olha como o cara é bom. O vídeo dele é muito bom, gente. Sério. O vídeo dele é... Nossa, o vídeo dele é nota 10. Uau. Como a cronologia tá incrível. É um cronismo maravilhoso, né? Já mostrou que a gente foi dizimado pelos portugueses, né? Desbravando as Américas, mas a gente tá em 1532, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas Portugal se firmou aqui em 1531. Não demorou muito para começar a ser associado ao diabo e a virar sinônimo de coisa ruim. Essa obra foi uma das primeiras a tratar a política como um campo à parte, desvinculando o poder de algum tipo de vontade divina, como se entendia durante as monarquias, ou de uma hierarquia natural, como era visto na antiguidade. As estruturas de poder são obras do ser humano e da sua busca pela glória, nada mais. No fim, o livro é um manual perfeito sobre como conquistar e manter o poder, um guia sincero para governantes. Ou talvez seja uma sátira sutil das técnicas de governo. Ou, de repente, é uma análise cínica das estruturas de poder que educa sutilmente o povo sobre como resistir à tirania. Não, essa terceira síntese tá melhor. Sei lá, tem tanta interpretação desse livro que vai saber. Mas hoje em dia ele é muito mais lido por quem não tá nem aí pra filosofia e só quer ser frio e calculista que nem o cara do Peaky Blinders. Por outro lado, Michel de...
que vídeo insuportável, velho. Ainda tem meia hora, mano. Ainda tem meia hora, cara. Montaigne não via muito mérito na busca pela glória e pelo poder. Segundo ele, muitas vezes nessa busca a sorte conta bem mais do que o mérito. Então, por que correr atrás de uma coisa cujo resultado está em grande parte fora do seu controle? Um pouco de estoicismo, um pouco de pessimismo. E bom, Maquiavel escreveu seu livro enquanto estava exilado e tentando recuperar o seu lugar entre alguns amigos poderosos. E Montaigne escreveu toda a sua obra enquanto morava num castelo e tropeçava em barras de ouro. Além disso, Montaigne vivia admitindo uma preguiça meio preocupante. Talvez falta de ferro ou vitamina D, vai saber. Ele só queria ficar de boa, dormir e escrever bastante, e sobre tudo que é tema filosófico. Ética, morte, crenças, problemas no casamento, inveja dos vizinhos, desempenho sexual, olha, tudo mesmo. Sempre com bastante ironia e sem a menor obrigação de ser objetivo ou conclusivo. Assim foram inaugurados os ensaios, que aliás é um dos estilos literários mais presentes nos dias de hoje. E Francis Bacon ficou conhecido como nada menos do que profeta da revolução científica e fez uma crítica a ninguém menos do que Aristóteles e o seu legado no pensamento ocidental. Segundo Bacon, a filosofia estava contaminada por opiniões e mitos que empacavam a evolução do conhecimento. Ele dizia que a filosofia tinha que ser prática e eficaz, afinal de contas, saber é poder. Sim, essa frase é dele e se refere ao fato de que a partir do verdadeiro conhecimento o ser humano conseguiria dominar a natureza e criar... Posso dizer aqui, como um cidadão comum, tá? O Bacon não tem quase nenhum acréscimo para o mundo da filosofia. Tangencial, assim, ôntico, palpável. Bacon foi só um cara que se achou demais. O que ele chamou de Império do Homem. Isso só seria possível com uma pesquisa científica focada na observação metodológica, na experimentação e na coleta de dados empíricos. Ele é conhecido pelo uso do método... Opa, voltei, gente, vamos lá. Método indutivo, que parte de observações específicas e casos particulares para chegar a generalizações e formular teorias mais amplas. Tipo assim, o método indutivo e a irredutibilidade das coisas já existiam antes. O Bacon só foi adotado. Esse pato aqui faz quack, aquele pato que eu vi lá na fazenda faz quack, e tudo quanto é pato que a gente observou faz quack. O próprio... Como é o nome dele? Inspirado, o responsável pela... O método... Nossa, por que fugiu o nome, cara? Pronto. Karl Popper, é isso. Veio, chegou. O Karl Popper já... O Karl Popper de quando, aliás? Fazer essa pesquisa aqui rápida. Ele não é de... Bacon é mais velho, obviamente. Bacon é bem mais velho do que o Popper. Mas o que eu tô pensando aqui não é... Pronto, finalmente, cara. Pô, por que essa merda não tá na minha cabeça, gente? Desculpa, tá? Fui interrompido aqui em casa, deu uma... Bugou a cabeça. O próprio Popper autoassumiu também que foi ele que fez a tese da falseabilidade científica, certo? Sendo que justamente a gente tá vendo que o Bacon, ele tem um tratativo de indutivo, mas a ciência, ela tem que ser contra-intuitiva, sabe? O pensamento indutivo já tinha até mesmo sido comentado por Agostinho. São Tomás de Aquino tem textos muito fortes sobre o valor indutivo do ser humano. Então, tipo, é só porque foi adotado pelas casas,
Sabe aquele slide muito bem feito do seu professor? Talvez quem tenha feito não tenha sido seu professor. Foi outra pessoa, mas você vai lembrar que quem fez aquele slide maravilhoso foi o seu professor. Sendo que foi outro cara. Só comentando aqui por cima. Quack. Então todos os patos fazem quack. Essa ênfase na experiência sensorial e na observação empírica para a construção do conhecimento fez com que ele fosse considerado o primeiro nome do empirismo britânico. E lembrem de empirismo, porque essa parte vai dar treta. Thomas Hobbes, muito Já sei o que ele vai falar do empirismo, hein? Que é o que vale mesmo e tal, pô. influenciado pelas guerras civis inglesas, que viu de perto, escreveu a sua obra Leviatã, na qual ele diz que a gente é meio filha da puta uns com os outros, desde sempre. Então ele imaginou o estado de natureza, a ideia hipotética de como seria a vida dos seres humanos antes do surgimento da sociedade. Um total e completo caos, ansiedade constante, sempre na ameaça de um confronto violento e a vida do ser humano solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. O que ele resumiu numa frase que ele pegou emprestada: o homem é o lobo do homem. Então, para resolver o problema, a gente precisa de um contrato social, que é tipo um documento imaginário assinado por todos os indivíduos que renunciam de vários dos seus direitos para ceder a um governo soberano responsável por estabelecer. O bom é que o Epifania ele já assume que o Hobbes está certo, né? O bom é que o Epifania já assume que o Hobbes está certo. Ele, sim, o avanço da filosofia, né, foi porque o Hobbes está certo. Estabelecer uma ordem social. Soberano por quê? Porque, segundo Hobbes, só um Estado forte é capaz de garantir a ordem e a segurança dos indivíduos. Olha o Xandão aí, né? Mas para isso, você tem que abrir mão de boa parte da sua liberdade. Obrigado, Hobbes. E olha só, lá vem ele, dançando, cheio de malemolência. O pai tá on. René Descartes, o único nome da história da filosofia que a gente realmente tenta pronunciar da forma correta. O cara que é considerado o pai da filosofia moderna. Ele mudou absolutamente tudo com uma bad trip de ácido mais ou menos assim. Talvez eu não exista, talvez nada exista, talvez um deus malvado tenha me feito acreditar que tudo existe só pra me deixar confuso. Não, peraí, Deus pega meio mal, um gênio malvado só pra não ser queimado vivo. Mas olha só, se esse gênio malvado me fez acreditar que tudo existe mesmo que nada exista, ele necessariamente tem que ter feito alguma coisa acreditar nisso tudo. Peraí, essa alguma coisa sou eu, então eu existo porque eu penso. Ou seja... penso, logo existo. Tá. É o Rockstar. Plantão Filosotreta. O pensamento de Descartes é um ótimo exemplo de racionalismo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Os racionalistas dizem que devemos duvidar de tudo o que tocamos, olhamos, cheiramos, lambemos e que só chegamos até as verdades por meio da razão. Este é um pensamento contrário ao empirismo de Bacon, que dizia: foda-se a razão, nós chegamos até a verdade pelos sentidos, lambam o mundo. Ninguém disse essa frase. Uma boa noite. Beleza, já era século XVII e Blaise Pascal ainda estava tentando convencer as pessoas a acreditar no Deus cristão, só que agora na base do medo. A Eu não aguento mais, gente, eu não aguento mais. famosa aposta de Pascal, mais ou menos assim. Existem 4 possibilidades. Você acredita em Deus, mas Deus não existe. Suave. Você acredita em Deus e Deus existe. Bingo, eternidade no paraíso. Você não acredita em Deus e Deus não existe. Parabéns. Quando você morrer, você vai ganhar um total de nada. Você não acredita em Deus e Deus existe. Aí, velho, fudeu. Na boa, fudeu pra sempre. Fudeu legal. Fudeu no fogo eterno do inferno sendo fudido pelo demônio. Resumindo, vale mais a pena acreditar em Deus, porque você não tem nada a perder. E séculos mais tarde, um filósofo contemporâneo respondeu Pascal: e se a gente escolher a religião... Caraca, bicho.
Eu vou ter que refutar Pascal antes de seguir em frente aqui, porque o vídeo tem a cronologia perfeita. Nossa, eu sei exatamente cada evento da natureza humana, eu sei cada evento da psique humana, geograficamente. Eu sou um gênio, eu sou Epifania. Errada. A cada semana a gente vai deixar Deus mais e mais bravo. Slayer Henrique Então Leibniz entrou no time dos... mandou R$10. Alguém doou R$10 e só doou R$10. Muito obrigado, tá? racionalistas e criou uma teoria no mínimo estranha para tentar resolver um problema que vinha afligindo os cristãos há alguns séculos, o famoso problema do mal. Se Deus criou o mundo e Deus é todo bondoso e todo poderoso, por que existe tanto mal no mundo? Segundo a Teodiceia de Leibniz, porque tudo faz parte de um plano divino. Mesmo que exista terremoto, furacão, tsunami, assassinato, roubo, café com açúcar, espancamento de idosos, câncer em criança e jovem místico, a gente vive no melhor dos mundos possíveis, porque Deus criou o mundo a partir da sua razão suprema para que ele funcione perfeitamente, ainda que a no valor otimista. nossa razão humana não compreenda, porque ela é absurdamente limitada. Tá bom, então. E John Locke entrou... Cara, qual é, velho? Você é muito chato, mano. Você é muito chato. Que cara chato. Literalmente, na sua última frase, você tá com a resposta na sua mão, seu idiota. Caraca, que cara chato, bicho. Pelo amor... Impressionante como esse cara não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. É impossível. Impossível. Ah, tem... Ele não estudou nada que ele botou na mão, assim, nada que ele pegou na mão ele estudou. Ele só viu pela ótica de um imbecil que ele é, sabe? Nunca. Impressionante, cara, ele nunca viu uma passagem sobre a causalidade das coisas. Ah, mesmo existindo vulcões, as coisas estão do jeito que tá, né? O Deus é um bosta. Se a Terra não tivesse vulcões, a gente teria implodido, a gente era Vênus, não tinha mais vida na história, sabe? Entende isso? Se não tivesse placas tectônicas, né? Ah, por que tem terremoto? Tem placa tectônica, né? Tá errado. Se não tivesse placa tectônica, a crosta ia quebrar e acabou, o manto ia dominar, magma, morto, todos mortos. Se a gente ficar nesse se, tudo tem um valor lógico implementado fisicamente. Aí sociologicamente e tal. E existem outros planetas que são realmente só isso. O Júpiter é só gás. Qual o problema? Assim, se você parar pra pensar na cabeça de imbecil desse cara que só pensa que existe o planeta Terra, você tem no sistema solar uma dezena de planetas. Eu sei que é menos, tá? Mas enfim. Só no sistema solar. Esse cara que é cientista, ele sabe, ele aceita que existem trilhões de galáxias. Trilhões. Você pega 0,001 dessas galáxias, você vai... Né, você pega 0,002% dessas galáxias, dane-se. Você consegue chegar no percentual, o que eu quero dizer é que você chega no percentual que existem situações que realmente parecem loucura, né? Que são situações ínfimas, matematicamente quase não dariam certo de existir vida propícia nessas regiões, mas tem. Todas as outras regiões que não têm vida propícia, elas são amaldiçoadas por acaso? Não. Não é assim que deve enxergar, porque na nossa cabeça limitada de ser humano, a gente acredita que esse ser consciente pelo qual tomamos como vida é bom ter vida. Nessas regiões que não tem vida é porque está errado. Mas dentro do plano da talidade de um Deus, claro que para ele essa forma de enxergar não é dessa maneira. Poxa. Enfim, eu tô falando com o vento, porque eu tô há 57 minutos, ainda falta meia hora, ainda falta 20 minutos.
Bora. Entrou no time dos empiristas, já defendendo a ideia de que todo mundo nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco, sem nenhuma ideia inata. Todo conhecimento vem da experiência e da percepção sensorial. Aí ele deu uma olhada no estado de natureza proposto por Hobbes e pensou: Meu Deus, quanto drama. existem direitos naturais, a vida, liberdade e propriedade. Então, mesmo antes das sociedades organizadas, esse tal de estado de natureza não era um caos. Na verdade, até que era tranquilo boa parte do tempo. Mas beleza, vira e mexe podia dar uma treta pesada. Então sim, a gente precisa de um contrato social. Só que em vez de um governo soberano, a gente só precisa de um governo para proteger os direitos naturais do indivíduo. E já tá mais do que bom. Aí ele escreveu uma carta sobre tolerância, falando alguma coisa tipo: Pessoal, vocês aí que curtem Cristo, beleza? Quem sabe a gente para de se matar, o que vocês acham? Aquela coisa de amor ao próximo e tal. E vamos combinar assim, o Estado cuida dos nossos direitos individuais e a igreja cuida do nosso lado espiritual. Tipo, separar as coisas, saca? Foi isso mesmo que ele disse, e adivinha, na animação o povo vai dizer: não, bruxo, queima. Ah, e só pra deixar claro, sobre ateu não muda nada. Eles têm que se fuder mesmo. Graças a Deus o senhor falou isso. tem que se Nossa, fuder mesmo. liberdade Ateu pura. Dispor, gata. Essas e outras ideias fizeram com que ele fosse considerado um tipo de fundador do liberalismo, mesmo que ele nunca tenha falado diretamente sobre o liberalismo. E Baruch Spinoza foi mais um forte acréscimo ao time dos racionalistas. Finalmente alguém pega o livro sagrado que moldou a humanidade, definiu a cultura ocidental e com muito respeito diz que isso não é um livro sagrado. É só um livro meio histórico. E aí depois levanta um monte de questionamentos sobre a existência de Deus e quase é esfaqueado na escadaria da sinagoga e é excomungado e proibido de falar com todo mundo da comunidade judaica, inclusive com a sua própria família, mas não se abala e leva uma vida mais low profile, sendo um professor particular de filosofia e polidor de lentes, sem nunca deixar de escrever. É por aí que surge o famoso Deus de Spinoza, que é um Deus mais esparramado, meio que por tudo, totalmente natural e diferente do Deus que fica lá em cima olhando quando você tá sozinho em casa dançando pelado e ouvindo cover de Sunday Bloody Sunday do Sambo. Um Deus que É muito bom que, tipo, Spinoza trouxe isso, e de fato tem, o Deus Spinoza, muito famoso, muito utilizado nas academias. Mas se a gente for falar sobre paneteísmo, ou panteísmo, tem há muito tempo antes, não só na Europa, em todas, você pega filosofias africanas, você pega do Extremo Oriente, é tão comum de você ver o próprio taoísmo, né, muitas das vezes tem essa interpretação. que não transcende, o Deus da imanência absoluta. Aí, alguns anos mais tarde, Einstein disse que achava essa ideia mó legal, e os católicos entenderam. Meu Deus do céu, essa é a prova que religião e ciência andam lado a lado. Einstein ama... Bom, voltamos aqui. amava Jesus Cristo mais do que tudo nesse mundo. Mas muito antes disso, um moço chamado Isaac, também conhecido como Seu Newton, hoje em dia mais famoso como Sir Isaac Newton, estava sentado, encostado numa árvore e descansando. Sabe o nome disso, né? A chave para essa família é você se manter na periferia. Onde é... Epifania. A força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.
Então a gente pode entender o universo com matemática, formular leis que unifiquem o céu e a terra, que funcionem aqui e em qualquer outro lugar. Parece que agora finalmente a gente vai afastar as trevas e aí tudo vai ficar cada vez mais claro, mais e mais claro, mais e mais claro, mais e mais claro. Mas peraí, se essa árvore fosse no meio da floresta e não tivesse ninguém por perto e ela caísse, ela faria algum barulho? Ah, pronto, Berkeley tá bebendo de novo. Vamos. Cara, esse vídeo não tem sentido nenhum, cara. Não tem sentido algum esse vídeo, velho. Não tem sentido nenhum. Só trouxe o Beckler. Cadê o David Hume também, então? Só trouxe o Beckler. Só trouxe. Ele também não respondeu o Isaac Newton. Vamos, Berkeley, vamos pra casa. Vamos. Não, é sério, se você parar pra pensar, tudo que existe é o que a gente percebe. Se ninguém percebe, essa coisa existe? Ser é perceber ou ser percebido, saca? Mas respondendo a pergunta que ninguém Não. Mas enfim, né? Vamos assumir que o Beckler tá certo aqui. fez, sim, a árvore faz barulho porque Deus é onipresente e ele percebe tudo. Então ele ouve a árvore caindo no meio da floresta. Deus garante a existência contínua dos objetos, mesmo quando não estão sendo percebidos por mentes humanas. Cara, caso não tenha ficado claro, eu tava no meio da transição pro iluminismo. Posso continuar? Não, vocês não estão entendendo. Deus garante a existência de todos os... Iluminismo. No século XVIII surgiu um grande movimento que valorizava a racionalidade e a ciência, questionava as tradições e os dogmas religiosos e lutava... Eu não vou falar nada sobre iluminismo, gente. Eu quero ir embora. A verdade é que eu quero ir embora. Esse vídeo já castanharinou há muito tempo, tá? Pela diminuição de poder das monarquias e a defesa Isso, tem que diminuir a monarquia, porque monarquia é ruim, é lixo. O que é bom é democracia, tá vendo aí, Xandão? Tá vendo aí o nosso painho? Isso que é bom. Isso, nossa! Cidadãos. Não muito dos escravos, por enquanto. A era das luzes. Escravidão só existe na monarquia. Sim. Não existe nada de escravidão, nada, não. Não. Só existe na monarquia. A era da razão. Isso, razão. Não existe razão em monarquia. Nunca, jamais. Zero. Não existe igualdade, razão, direitos mulheres. Não existe zero. Da revolução. A era de Voltaire. De derrota. Assassino. Foi da Lambert. Fratricida. Decidiram que era hora de compilar todo o conhecimento humano em um livro, conhecido como Enciclopédia. E aí, para esse projeto, eles chamaram os influencers mais hypados da época, tipo Montesquieu, Louis Assassino. de Jacot, Voltaire e Rousseau. Rousseau vendeu os próprios filhos. Que depois brigou com todo mundo. Aliás, foi Voltaire que popularizou aquela história da maçã caindo na cabeça do Newton. E ninguém sabe se é uma história verdadeira, mas é legal e didática, então tá bom. E ele vivia... né? Voltaire mentiu em tudo que ele fez na vida, por que ele não mentiria de novo, né? Sendo preso ou quase preso, e sendo exilado ou se exilando, então numa dessas ele acabou na Inglaterra e pensou: nossa, as pessoas são tão menos idiotas aqui do que na França, vou escrever sobre isso. Aí ele elogiou a tolerância religiosa, a liberdade de expressão, o sistema político e a evolução científica dos ingleses, enquanto ridicularizou o lado francês da história, o que não pegou muito bem lá na França. Lembrando que John Milton, ele falava sobre liberdade de expressão na monarquia. E quando ele voltou, queimaram o livro dele em praça pública e ele quase foi preso mais uma vez e teve que fugir de novo. O cara era meio acelerado assim mesmo. Ele bebia tanto café que escreveu a sua obra-prima em 3 dias, chamada Cândido, que era uma paródia do otimismo de Leibniz, sobre aquela ideia de que a gente está vivendo no melhor dos mundos possíveis. Não que fosse muito difícil fazer uma paródia dessa ideia, né? Mas sei lá. Cara... É só uma fase, Igor, é só uma fase. Ele vai melhorar. É tudo cooptação. O Dharma sabe o que faz, Igor, o Dharma sabe o que faz. Valeu, Voltaire. E Jean-Jacques Rousseau voltou naquela história do estado de natureza, mas discordando completamente de Hobbes e Locke. Discordando completamente que ele não pode... Como assim não pode vender os próprios filhos, né?
Segundo Rousseau, a vida no estado de natureza não era nada caótica, era a mais extrema paz e tranquilidade. O homem andava pelos campos verdes, saltitando, cantarolando, com o vento batendo no cabelo e o pinto balançando. É quando a gente afasta o homem dessa paz e enfia ele na selva de pedra que surge a desigualdade e a injustiça. Isso tudo dele aí é pra defender que escravo... Isso, de fato, assim, Rousseau ele fazia de tudo, porque ele não ganhava dinheiro com escravatura, aí ele fazia de tudo pra desmistificar essa ideia, fazendo com que escravos eram pessoas boas, lindas, cheirosas, que foram dizimadas por pessoas más. E quando eu digo escravos, de fato, muitos escravos realmente só sofreram com isso. Mas aí é que tá, a desvirtuação desse otário, desse imbecil, é de que o africano era escravo. A sociedade africana era escrava. Sendo que não. O próprio termo escravo não foi cunhado por africano, mas enfim, a África também escravizava pessoas. Mais do que vocês possam imaginar. A África vendia escravos. Escravistas africanos vendiam escravos para comércio. Tá errado do mesmo jeito, tá? Eu não sei por que eu preciso me justificar sobre isso, mas eu tô falando aqui que o Rousseau, ele não pensava assim. Ele era uma pessoa horrível, uma pessoa vil. Ele não pensa assim. Ele só fala isso porque ele não ganhava dinheiro com escravatura. Com escravismo. É evidente. Já, assim, documentado que esse cara falava isso porque ele não ganhava dinheiro com isso. Ponto. O que ficou gravado nas suas famosas palavras: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele era contra o homem nasce bom, tanto que eu dou um precinho gostoso aqui pelas minhas crianças. O governo soberano de Hobbes e contra um governo para defender a propriedade privada como um direito natural de Locke. Rousseau dizia que soberano mesmo é o povo e a vontade coletiva da comunidade, e é isso que deve legitimar as leis e as instituições. Isso é a vontade geral. Nossa, que surpresa! Que surpresa que um cara desse estirpe pensa assim, né? Menino, tô tão surpreso. Nossa, eu tô tão surpreso que ele inventou uma vontade geral e disse que a vontade geral é a dele. Ah, que surpreendente. Um cara que escreve na elite, um cara que escreve no sofá comendo uva, que não tem contato nenhum com a sociedade, diz o que a sociedade quer. Nossa, que surpresa, que surpresa. E aí David Hume chegou com peso no time dos empiristas e decidiu que era hora de alguém fazer com a natureza humana o mesmo que Newton tinha feito com a física. Então, depois de quase ter um colapso mental, ele completou aos 27 anos um livro gigante, o Tratado da Natureza Humana, que é muito importante. Pra nós, né? Porque na época praticamente ninguém leu e ele ficou um bom tempo tentando dar uma aperfeiçoada e deixar tudo um pouco mais palatável. Pelo menos ele era tão genial como historiador quanto como filósofo e ganhou bastante dinheiro com as suas obras sobre a história da Inglaterra. Mas então, lembram do método indutivo de Bacon? Aquela ideia de que se você viu vários patos fazendo quack por tudo quanto é canto, então você pode concluir que todos os patos fazem quack, quando um conjunto de várias observações particulares leva a uma verdade generalizada. Hume achou um problema aí, o famoso problema da indução. Mesmo que a gente tenha observado uma quantidade significativa de patos fazendo quack, nada indica que eles sigam fazendo quack no futuro, ou que não exista uma espécie de pato desconhecida que faça outro barulho e não quack. O que eu comentei pro John naquele dia que a gente tava comentando do porquê que a gente não pode ser cientificista ao máximo, né? Sabe por que isso não te convence? Simplesmente por hábito. Você está habituado à ideia de que patos fazem quack e acredita que as coisas vão continuar assim. Por exemplo, se te perguntassem se o sol vai nascer amanhã, você diria que sim. Mas por quê? Porque você viu o sol nascendo todos os dias da sua vida. É uma questão de hábito, não é uma conclusão baseada na razão pura. Isso. Não seria nenhuma contradição lógica dizer que o sol não vai nascer amanhã e não é uma observação direta. Você não pode ir até amanhã conferir empiricamente se o sol vai nascer. Isso. Hume argumenta que a causalidade, essa ideia de que o evento A causa o evento B, é só um produto da mente humana que serve para organizar e prever experiências. Dadas as circunstâncias de que A é igual a A,
a gente pode prosseguir, né? É isso que o Hume comentava A sobre. gente está acostumado a pensar coisas como depois da noite vem o dia, então amanhã o sol vai nascer. Mas e se alguma coisa fizesse o sol desaparecer hoje à noite? E aí? O sol não nasceria amanhã, e a sua crença baseada no hábito estaria errada. Apesar do raciocínio indutivo ser útil para a nossa vida cotidiana, sim, pode ficar tranquilo, o sol provavelmente vai nascer amanhã. A gente precisa entender que a indução tem limitações e se baseia na expectativa de que as experiências do passado vão se repetir no futuro. E isso, finalmente, demorou quanto tempo pra ele voltar a ter um vídeo bom, cara? Ele parou na Grécia. A última vez que ele teve um momento bom no vídeo foi na Grécia. Faz 50 minutos, gente. Mas isso não é garantido, especialmente dentro da ciência. E aí Hume escreveu alguns livros. Não é especialmente dentro da ciência, né? Mas desde a cosmovisão chamada. Porque, né, justamente, a ciência ela precisa trabalhar com A igual a A, né? Sobre religião e sobre os argumentos para a existência de Deus. Pensa aí, se a causalidade é só uma construção mental humana para organizar as nossas experiências aqui no mundo, então a ideia de que o universo precisa necessariamente de uma causa primeira não faz sentido, muito menos de que essa causa é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja... Não, ele não tá atacando o pau nisso, né? Mas o Hume, ele comenta justamente... O que eu lembro, o Hume, ele teve muitas passagens. Ele já foi ateu, foi cristão virou ateu, aí terminou a vida dele cristão, pelo que eu me recordo. Ele não fala exatamente assim, isso aí tá errado, isso aí está errado. Não, ele comenta da fragilidade humana de assumir valores lógicos perante um valor que é muito maior do que ele. Que não é indutivo. Ou a gente aplica a causalidade e a regressão é infinita, ou a gente aceita que a nossa... Eu acho que foi o Hume que trouxe mesmo, né? O relojoeiro. Aquela questão de, tipo, quem foi que fez o primeiro relógio? Quem criou o universo? Deus. Aí quem criou Deus? Deus se autocriou, né? E aí Hume ele comenta sobre isso, com parada de relógio. Nossa experiência aqui é limitada demais para chegar lá, mas ele focou mais em um argumento A seletividade da epifania é complicada, realmente. teleológico que tinha ganhado muita aceitação na sua época, o famoso argumento do desígnio. Aquela ideia de que tudo no universo é tão complexo e perfeitinho que é impossível que não exista um criador. Qualquer semelhança com design inteligente não é mera coincidência. A analogia do relojoeiro de Olha aí, eu comentei. William Paley ilustra isso muito bem, apesar de ter sido publicada depois de Hume. Ela defende que caso a gente achasse um relógio no chão, seria impossível imaginar que com todas as suas engrenagens e complexidades, esse relógio poderia ser obra do acaso e não de um criador, um relojoeiro que o tivesse construído. E aí faz uma analogia com a nossa complexidade. Como que os seres humanos, seres tão complexos, seriam obra do acaso? Hume já tinha mostrado... Pô, mas aí ele não prosseguiu o ponto, né? Mas quem foi que criou as engrenagens chamadas relojoeiro? Quem foi que criou o relojoeiro? Como que o relojoeiro surgiu? O Hume... não que o Hume continue, porque ele até mesmo mencionou que foi o Paley, né? Mas ele tem a extensão desse argumento. Mostrado um probleminha nesse tipo de argumentação. Pensa assim, mesmo se a gente levasse essa analogia em consideração, o que a gente faria com todas as imperfeições do mundo? Só um ser imperfeito faz coisas imperfeitas. Alguns relógios funcionam bem, outros nem tanto, depende da habilidade do relojoeiro. Então por que a gente suporia que um Deus perfeito criou tudo? Por que não um Deus imperfeito? Ou, sei lá, vários deuses? Alguns eram meio amadores e fizeram o pessoal morrendo de dor nas costas. Pô, mas esse assunto aí já tá velho, hein? Esse assunto aí tá velho. Eu acho que Pentecostes comentava sobre isso. Pentecostes comentava sobre isso. E sim, tá permitido. Tá permitido. Gnose. Gnose judaica pronta aqui, ó. Exatamente. A gnose que todo cristão bate é isso aqui, gente. É isso aqui. A gnose que todo cristão bate é essa. Quando a gente fala de gnose, antropoteísmo do Fedele, gnose judaica aqui, ó. Costas ou é Pleroma, é Yadabal, é Satanael, é tudo, querido. É tudo, gente. Assume. Pode soltar.
É a cobra, é a cabeça de leão, corpo de cobra. Meio burro ou com um olho É cabalá. Vai. que não funciona direito, e um deus mais bem treinado fez a Alessandra Negrini. Enquanto isso, Adam Smith, um amigão de Hume e considerado o pai da economia moderna, tinha Que tava muito errado. outra preocupação em mente: alfinetes. Não exatamente os alfinetes em si, mas como se fabricam os alfinetes. Ou sobre como uma fábrica era capaz de produzir mais de 48 mil alfinetes por dia com só 10 funcionários, enquanto uma pessoa sozinha em casa mal conseguia produzir 20 alfinetes. Mas peraí, se fossem 10 pessoas sozinhas nas suas casas, daria 200 alfinetes. Então como que a fábrica de 10 pessoas faz 48 mil alfinetes? Basicamente, divisão do trabalho. Ou seja, cada pessoa da fábrica se especializa em uma parte da... Nossa, que massa essa filosofia aí, né? Turma. Ele vai interpolar de filosofia pra economia? Sim, eu sei que meta-economia, né? Eu tô falando pausado porque eu tô tentando lembrar a desgraça do nome de meta-economia. Droga, não consigo lembrar. Ropa, aparece aqui, me ajuda, Ropa. Digita aí, Ropa. Qual é o nome da meta-economia que eu esqueci? Vou continuar aqui na minha ignorância, desculpa. produção. Um cara estica o arame, o outro corta, o outro faz a cabeça, o outro afia a ponta e por último alguém embala. Depois de fazer isso tantas vezes, cada um já consegue fazer a sua parte de olho fechado. É uma verdadeira revolução industrial. O trabalho... Praxeologia é o outro lado, não? Praxeologia é o outro lado, né? Na verdade. Que seria o oposto do que eu tô pensando sobre metaeconomia. Que praxeologia não é ôntica, né? Tô falando de valores ônticos. É divertido? Não. Funciona? Sim. Faz os trabalhadores odiarem cada segundo da existência? Com certeza. Prazer. Capitalismo. E aí, Adam Smith... Capitalismo não nasceu aí, cara, mas assim, a gente já tá no 1h10. Capitalismo não nasceu aqui, não foi o Adam Smith que nasceu. Ó, eu trago o capitalismo, não foi, tá? Mas a gente já tá 1h10 e vamos, né? Faz uma análise de todo esse sistema num calhamaço chamado A Riqueza das Nações, cheio de ideias e conceitos que embasaram o liberalismo econômico. Mas o que pegou mesmo foi a desgraçada da mão invisível, um termo que ele só usou 3 vezes em toda a sua produção intelectual. A primeira vez nem era sobre economia, a segunda vez era uma brincadeira, e só a terceira vez, aí sim foi no sentido que se conhece hoje em dia, a lei da oferta e demanda, na qual uma mão invisível regularia sozinha a economia pelo livre mercado, muito melhor do que por qualquer tipo de intromissão do Estado. E até hoje os econocoaches usam esse conceito em 94% das falas. Sim, essa estatística é totalmente inventada, que nem as estatísticas que eles usam. E aí James Watt inventou a máquina a vapor, que virou o símbolo da Revolução Industrial. E a produção aumentou pra caralho! Adam Smith não vou dizer completamente, mas Adam Smith tava errado em muitas coisas, tá? Muitas coisas. Confesso francamente, o recordar de David Hume foi em tempos o que muitos anos antes me despertou do sono dogmático e deu um novo rumo às minhas investigações no campo da filosofia especulativa. Esse é Immanuel Kant, e quando o gigante acorda, ele não tem piedade de nada. Você tem 8 minutos pra falar do Kant, cara. Chegam a dizer por aí que ele matou a metafísica. Bang! Sério? Todo esse tempo discutindo qual a origem de tudo? Se a alma é imortal? Se Deus existe? Se o inferno é quente? A metafísica tradicional tinha ficado séculos andando em círculos, com a pretensão de compreender a realidade última das coisas, sem sequer questionar o que a gente é capaz de compreender. Então... Como não, cara? Axiologia, epistemologia, axiologia, epistemologia...
Como não? O que a gente pode tanger, cara, só o que tem, velho. Pô, cara. É só o que tem, mano. Ele foi atrás dessa resposta. Qual o limite da capacidade racional humana? E em vez de matar a metafísica, ele desafiou essa metafísica tradicional e trouxe uma nova forma de entender as suas questões e possibilidades dentro dos limites da razão pura. Mais ou menos assim. Nós, seres humanos, não temos acesso à essência das coisas, a coisa em si, o que ele chamou de númeno. Nós só temos acesso à nossa percepção dessas coisas, o que ele chamou de fenômeno. Então, em vez de buscar a verdade sobre o númeno, a essência inacessível das coisas, a gente tem que se preocupar com o que a gente pode compreender, que é o fenômeno, a nossa percepção das coisas. Isso ficou conhecida como a Revolução Copernicana de Kant. Mas por que esse nome? Porque ele inverte as coisas que nem quando Copérnico trocou o modelo geocêntrico pelo heliocêntrico. A receita da nossa culinária, primor, é uma questão de sabor e de primor. Antes, o objeto ficava no centro e o ser humano ficava ao seu redor tentando entender a sua essência. Agora, o ser humano está no centro e são os objetos que se adequam à percepção humana. A nossa mente não é uma tela em branco que vai sendo preenchida por objetos. O conhecimento não é um reflexo passivo da realidade externa. Na verdade, a nossa percepção e compreensão do mundo são moldadas por estruturas mentais inatas, que ele chama de formas a priori. Por exemplo, espaço, tempo, causalidade e outras categorias que a gente usa para organizar as nossas experiências. Aí, quando a gente observa um objeto, a gente pode chegar a um conhecimento a posteriori. Por exemplo, você vê um pato. Isso é um conhecimento que você recebe pelos seus sentidos, no caso, a visão. É um conhecimento empírico, a posteriori, não é inato. Mas aí você aplica alguns conceitos a priori, como por exemplo, o da unidade, e reconhece o pato como um objeto separado do resto. Então tá, a gente jogou fora aquele bando de perguntas sobre as quais a nossa razão não tem acesso e focou só no que a razão pode compreender. Agora, como que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Kant diz que a ética não pode ser derivada da experiência, não teria como ser aprendida ou cada um aprenderia de um jeito. Os princípios morais partem da razão, então é um conhecimento a priori e se aplicam a todo e qualquer indivíduo sob qualquer circunstância. Daí surge a ética deontológica, que contrasta com a ética consequencialista, que era a mais aceita até então. Se a ética consequencialista age em busca de uma consequência, um resultado externo como felicidade ou gratificação, a ética deontológica parte do dever, ou seja, a gente tem que fazer o correto porque sabe racionalmente que essa ação é correta e não por algum motivo externo. Eis o seu famoso imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima de tua ação possa sempre valer como princípio universal de conduta. E é óbvio que essa ética não pode ser imposta, como seria no caso das... Eu ia pausar pra dizer, é tão difícil fazer isso? É tão difícil fazer isso, Epifania? É tão difícil? Você foi tão bom, você foi tão bem. Em 4 minutos. Em 4 minutos você fez muito bem. Você foi reducionista? Foi, mas você conseguiu paulatinamente comentar o que Kant fala sobre imperativo categórico. Foi suave. Era tão difícil ser assim o vídeo inteiro, Epifania. Você precisava meter religião sempre pra falar mal. Aí ele vem e fala de novo. De novo, ele vem e faz de novo. de conduta. E é óbvio que essa ética não pode ser imposta, como seria no caso das religiões, que podem... Aí, ele não consegue, o vídeo tava tão bem. O vídeo tava indo tão bem. Até partir do dever, mas de um dever imposto externamente. Se cada religião fala uma... Prove até mesmo que isso é um pensamento de Kant, por exemplo. Você tem que trazer a base... Você acabou de trazer a base de Kant e você tá palpitando. Kant diz isso também. Uma coisa sobre o que é correto ou errado, como a gente saberia qual religião tá certa? Plantão Filosotreta.
Kant escreve Crítica da Razão Pura, trazendo uma conciliação entre os empiristas e os racionalistas. Ele diz que os empiristas estão corretos, o conhecimento parte da experiência. Este é o conhecimento a posteriori. Entretanto, Kant afirma que os racionalistas também estão corretos. A mente tem um papel ativo nesta história. Para que a experiência seja possível, a razão humana precisa aplicar algumas categorias como causalidade, substância, unidade, pluralidade, às informações que são recebidas pelos sentidos. Estas categorias são condições que existem a priori, antes da experiência externa. Resumindo, apesar de todo mundo estar um pouco certo, Kant é quem realmente está certo. Nenhum racionalista ou empirista se manifestou até o momento deste comunicado. E Revolução Copernicana nos lembra do quê? Exatamente, Copérnico. Que nos lembra do quê? Curso Essência da Filosofia, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Uma boa noite. Não acabou. Acabou, ainda tem mais. Aí as ideias francesas iluministas se espalharam pelo mundo até chegar na Revolução Americana e Independência dos Estados Unidos, que era colônia do Império Britânico. Bom, não foram só as ideias francesas, também tinha o dinheiro francês. Amém, pelo menos isso você vai admitir, né? Porque como o governo da França não era muito amigo do Império Britânico, ele financiou boa parte da Revolução Americana, o que não fazia muito sentido numa época em que a França estava afundada numa crise econômica e o povo morria de fome enquanto o rei e a rainha jantavam ouro e tomavam um banho de diamante. Eu não aguento mais. Há quanto tempo a gente já tá aqui trabalhando? Sei lá, cara, umas 14 horas. Bonjour, trabalhadores. Muito bem, não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. É muito trabalho, senhor. É muito trabalho. Tá bom. Eu vim avisar que os impostos aumentaram. Tchau. A imagem que se cria, né? É essa, né? Vamos aceitar que é essa a imagem que se cria. Eita, ai, cara, delícia. A França era dividida em 3 estados. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, resto. Camponeses, artesãos, burgueses, pelo menos por enquanto, trabalhadores urbanos, essa galera aí. O primeiro e o segundo estado ficavam com o luxo, e o terceiro estado ficava com o trabalho pesado e os impostos. Justo. Só que chegou uma hora que isso começou a não fazer mais tanto sentido, até por... Vamos só aceitar, gente, vamos só aceitar. 2 minutos, acabou, vai acabar. Porque o terceiro estado representava mais ou Porque isso aqui é filosofia pra caramba, viu, gente? Ele tá falando sobre política francesa, isso aqui é filosofia, né? menos 97% da população. Então, para acalmar os ânimos, o rei fez uma coisa que não acontecia há mais de 100 anos. Convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era formada por representantes dos 3 estados, e cada estado tinha direito a um voto. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Se o clero tem um voto, a nobreza tem um voto e o terceiro estado tem um voto, o terceiro estado sempre tomaria 2-1, mesmo que representasse 97% da população. Então não deu muito certo, porque a maior parte do primeiro e do segundo estado não queria nem abrir mão dos privilégios, nem pagar muitos impostos. Vamos aceitar. E o terceiro estado... Quem se importa com o terceiro estado? Só que enquanto nada mudava, a revolta seguia crescendo. Fome, crise econômica, ideias iluministas, Revolução Americana, impostos abusivos, privilégios da nobreza, sangue, ouro, pólvora. Revolução Francesa. Imaginem o nível do vídeo desse cara falando sobre Revolução Francesa. Imaginem... Cara, eu queria muito que o Fedeli tivesse aqui em terra pra ver isso, pô. Fedeli, queria você reagindo a isso, Fedeli. Infelizmente você partiu cedo demais. Enfim, gente. Acabou. 3 horas e 20 minutos. Acabou. Eu me sinto culpado. Porque eu parei muito pra falar nada direito. Se eu tivesse culhão, eu realmente passava o mês inteiro aí pra responder esse cara, mas não muda nada. Tenho mais coisa pra fazer na minha vida, tenho meu canal pra criar, né?